Fala pessoal, então hoje nós estamos aqui, eu peguei e preparei um quadro negro aqui, porque eu quero mostrar para vocês uma questão muito, mas muito importante, que é o que mais dificulta, a meu ver, você começar no mercado, né? Então, antes da gente falar de todo esse tema, né, nós vamos falar sobre questões de parciais, né? A impossibilidade, muitas vezes, que aquela pessoa que começa e está ali operando com um contrato tem de fazer parciais. É aí o tanto que isso pode vir a dificultar. É por isso e por essas e por outras que quanto mais capital a pessoa tem, né, mais contratos normalmente ela opera e mais possibilidades ela vai ter, já que ela vai ter condições de operar com mais de um contrato e fazer parciais. Mas tem algumas soluções que a gente tem que tomar cuidado, porque são soluções que podem ser perigosas, tá? Mas nós vamos fazer alguns desenhos aqui e tentar apresentar para você algo muito importante. E no final a gente vai falar sobre a importância da live, que a gente coloca todos os dias aqui gratuitamente no canal sobre regiões de interesse, tá? Então vamos com calma. Primeiro, só peço a vocês que sapequem o dedo no like, tá? E se você ainda está procurando aí uma boa corretora, está decepcionado com a sua, ou você já é da Genial, né? Você vai fazer o seguinte, né? Aponte aí a câmera do seu smartphone para esse QR Code que está aí na tela, tá? E aí abra uma conta na Genial. Caso você já seja Genial e queira um assessor de investimentos, opere com o mesmo assessor que nós estamos lá, tá? Que é a GTF Capital. Então, basta você procurar dentro do seu app e mudar o seu assessor e o código é GTF49. Beleza, galera? Então, vamos aqui para a gente poder desenhar, tá? Então, assim, como é que o mercado funciona, né, moçada? Todo mundo já sabe, eu já fiz várias vezes desenhos, daqueles desenhos, né, que o mercado anda em ondas e tal, e aí você trabalha dentro dessas ondas aqui, você pode saber se você tem uma LTA, né, dependendo você vai ter uma LTB, né, as linhas de tendência. Operar com menos contrato normalmente é comprar ou vender, sempre buscando tendências, né, verificar feito louco, buscando topo e buscando fundo para fazer pullback, para comprar ou vender contra a tendência, é sempre muito mais perigoso. Por quê? Né? Se você tem uma tendência forte, galera, você não vai ter a correção de 50% sempre, tá? Você não vai ter a correção de 50% sempre. Por quê? Porque cada vez que ele gera um fractal desse aqui, ó, isso aqui, ó, é chamado de fractal. Esses pontos aqui são chamados de fractais. E esses fractais aqui, né, conhecido no SMC como BOS, tá? Às vezes ele traz o seu fundo ou o seu topo mais para cima ou mais para baixo, né? Então, às vezes, a correção de 50%, uma tendência forte, pode ser uma correção de 50% do fractal e não uma correção de 50% do seu movimento macro. E é aí que muita gente leva ferro, fica procurando, caçando fundo e caçando topo para poder fazer essas operações. E são as mais óbvias e tal. E aí você acaba levando ferro com força, tá bom, galera? Então eu estou passando por essa parte aqui, porque isso aqui é fundamental para a gente saber, né, todos esses quesitos que a gente precisa para poder trabalhar bem as nossas parciais, trabalhar bem as nossas operações e fazer operações usando parciais, você eleva muito o seu nível, né? Porque você vai correr menos risco, em tal operação você vai aumentar ou diminuir, né? Melhorar aí o seu médio. Então você consegue com isso fazer operações mais profissionais e com menor risco, tá? Estou apagando aqui os nossos desenhos. E vamos mostrar aqui para vocês aqui algumas situações. Por exemplo, digamos que você tem, você encontrou uma região, o seu preço lá pegou um order block e tal, e você vai fazer uma compra, tá? Então tá aqui, ó, sua região de order block era essa aqui, né? O preço às vezes veio fazendo aqui, descer um pouquinho para buscar liquidez, pegou a sua região de order block, você deixou aqui, né, uma ordem de compra nela, tá? Mas você ainda tá, né? Poxa, tô às vezes meio desconfiado e tal. Então você às vezes quer entrar com menos contratos. Existe, né, uma forma de você trabalhar com médio da seguinte forma. Deixa eu ver se eu consigo aqui escrever. Não vou escrever não, vou falar mesmo, tá? Por exemplo, você tá lá
a sua meta de trabalhar aquele dia, você quer trabalhar ali com 5 contratos. É o seu máximo, tá? Você foi lá, colocou o dinheiro na sua corretora, você deixou alocado lá um montante que dá para você operar ali tranquilo com 5 contratos, né? O valor de garantia tudo certinho e tal, para 5 contratos. Show! Aí você entrou numa operação aonde você, cara, ó, aquela região ali, eu medi ali, tem um order block, por exemplo. Então o preço está descendo aqui, mas ele está só buscando, nas suas análises, ele está buscando ali liquidez. Então ele vai buscar aquela liquidez e você vai pegar o melhor ponto de compra do dia, por exemplo. Então você tem 2 opções, tá? A primeira opção é você entrar com a sua mão mínima, tá? Você entra com a sua mão mínima, digamos que a sua mão mínima seja ali, ó, um contrato. Ali seja a sua mão mínima, tá? Um contrato. E aí você deixou ele bater lá e tal, e aí, poxa, depois que ele bateu aqui, que eu já peguei, você deixa aqui, poxa, ele vai me formar um candle aqui, eu posso deixar mais contratos, tá? Deixo ali meus outros 4 contratos, por exemplo, se ele depois romper, né, a máxima daquele candle meu que buscou o order block. Tem gente que faz muito isso, tá? Então ele faz primeiro um pequeno teste, entra com uma mão mais light, mais tranquila e tal, e depois ele aumenta de posição, porque aí quando ele entrar com 4 aqui, o que vai acontecer? Ele vai melhorar o médio dele. A sua operação melhorada, tá? Se você aumentou a posição. Só que tem que tomar cuidado, né? Porque isso aí também, tem muita gente que sai aumentando posição fazendo preço médio. E não é isso que eu estou falando, não é para você fazer preço médio. Aqui eu estou dando um exemplo, tá? Ponto. Isso aqui é a sua primeira opção. Então, a primeira opção, então estou colocando aqui, ó, OP, a sua primeira opção pode ser essa. Você começar, porque você ainda não está ciente ali, está com dúvida daquela região e tal. Mas digamos que ao contrário, você esteja com total certeza ali, poxa, estou confiante naquela operação. Tem muita gente que faz o contrário, a pessoa entra com a mão cheia dela, a mão cheia dela vão ser 5 contratos, tá? E aí ele deixa aqui, se ele pegar e fizer, por exemplo, aquele candle que não romper, o cara pode fazer uma parcial naquele topo. Você está entendendo? Tem muita gente que faz ao contrário dessa primeira opção que eu marquei aqui. Ele, ao invés de ele pegar e fazer, entrar com um contratinho e depois melhorar a mão dele, ele entra já com a mão dele cheia, mas se ele não romper uma região de topo aqui para continuar fazendo um movimento de alta, o cara vira e já faz uma parcial aqui. Ou então sai da operação. Digamos que ele tenha entrado com 2 contratos, ele vai deixar um contrato só, ou então ele sai da operação. Ó, pode ser que não aconteça do jeito que eu previa, tá? Então, essas formas são fundamentais para você melhorar a sua situação, tá? Agora, quando você está trabalhando aqui e você só tem um contrato, não tem jeito de você fazer isso. A única opção que você terá vai ser essa aqui, ó, tá? De você aumentar a sua posição, aumentando mais um contrato aqui, ao invés de 4 aqui, você deixa pelo menos mais um, que aí você pegou, entrou com um contrato aqui, ele melhorou uma certa posição sua lá, você aumenta, só que você vai ter que fazer um pouquinho mais de cálculo às vezes, entendeu? Qual é a mão que você vai começar a aumentar, qual vai ser a região que você vai começar a aumentar, para que você depois, se ele voltar de uma vez, ao invés de você tomar um loss com um contrato, você toma com 2, tá? Então você tem que tomar cuidado com isso, mas na hora que você perceber, que você começar a operar com mais de um contrato, você vai compreender bem isso que eu estou querendo dizer para você, né? Tirar de você essa questão de você poder fazer uma parcial é uma coisa que te tira um poder muito, muito grande. Muito, muito grande, tá? Então, por exemplo, né? Fizemos aqui nossa firulinha. Vamos ver aqui se eu tenho uma borrachinha aqui, ó. Vamos ver se a gente tem uma borrachinha aqui para a gente apagar isso aqui. Vamos apagar isso aqui, para a gente poder agora dar aqui um pequeno exemplo. Vou apagar aqui, daqui a pouco a gente volta. Bom, depois de limpar a tela aqui, coloquei no replay e aí estou demonstrando aqui para vocês um negócio interessante, né? Estou aqui com o método SMC na tela e aí vocês podem ver que nós temos aqui, ó, né, todas essas linhas. Essas linhas significam o quê, né, galera? Regiões de interesse, né? As cinzas são aquelas que nascem em resistência, mas que dependendo aonde o preço esteja, se estiver acima, ela se transforma em suporte, né? O preço acima de uma resistência é um suporte, concorda comigo? E ou então quando ela nasce azul, ela nasce suporte.
Então, se ela nasce suporte e o preço vier de baixo para cima, ela se transforma numa resistência. Aqui, ó, eu estou me mostrando que apareceu um order block para mim aqui de venda, tá? Então, está aparecendo um order block para mim de venda e colocou o meu preço aqui abaixo, tá, da minha VWAP, né? Eu estou colocando uma VWAP aqui só para me ter uma referência. O que eu posso fazer aqui, ó? Então, pensando naquela nossa primeira opção, que é o quê? Eu tenho aqui a minha mão cheia, que é de 5 contratos, tá? Então, eu tenho minha mão cheia de 5 contratos, eu coloco lá 5 contratos. Eu preparei uma OCO aqui, ó, uma OCO bobinha, que eu coloquei lá 50 ticks de gain, 50 ticks de loss, tá? Então, isso dá 250 pontos no índice, que é uma outra coisa também. Quando a pessoa tem menos dinheiro, melhor ela começar pelo índice, já que o dólar é muito mais caro, tá? Então, releve essa condição também. Então, aqui, ó, como eu estou com o order block montado aqui, né? Eu posso vir aqui no pressuposto que, cara, se ele está me batendo aqui no order block, uma região que ele não está conseguindo passar, eu vou deixar aqui uma ordem, ó, nessa região de mínima aqui, ó, uma ordem de venda. Estou colocando compra aqui, peraí. Então, uma ordem de venda aqui, ó, que ele achou meu order block, uma ordem de venda. Então, eu tenho várias regiões aqui, ó, que vocês percebem que são regiões de interesse, tá? Então, o que eu posso fazer nessas regiões de interesse? Se ele pegar a minha ordem aqui e ele chegou numa região dessa aqui e der uma balançada, cara, eu posso, né, dependendo de onde ele fechar, né, eu posso ficar esperto que pode ser que o preço retorne. Então, aí eu posso vir fazendo parciais. Então, eu vou colocar aqui, ó, como eu tenho um suporte aqui azul, o que seria esse suporte azul? Ele nasceu suporte. Então, ele está aqui como suporte, eu posso pensar aqui num alvo mais longo, então vamos deixar o alvo lá, tá? Ou então, eu posso fazer uma outra coisa, né? Eu posso esperar esse candle fechar e fazer uma projeção de FIBO nele também, tá? Isso depende muito da sua estratégia, tá bom? Mas vamos deixar desse jeito aqui, vamos deixar andar. Vamos começar nessa segunda opção. Vamos lá, vamos ver se ele vai pegar a ordem. Pegou a ordem, tá? Então ele já pegou minha ordem. Vamos ver se ele vai respeitar, né? Esse order block. Aonde que eu vou deixar aqui o meu alvo? Vou deixar meu alvo aqui, ó, nessa barreira máxima que ele criou aqui, tá bom? Então vamos deixar lá para cima. Ele já pegou a minha ordem. Tá brigando nessa região aí, ó, de suporte e resistência. Vamos ver se ele vai respeitar, né? Construção de pavio é normal, tá? Ele não vai poder mexer meu order block nem nada. Ele está respeitando o order block. Vamos confiar. É aí que entra as questões de mão de alface, né, galera? Mão de alface, ela tá aí. Você não saber o que você está fazendo, e aí você alfaceia por não saber a região que você está comprando ou a região que você está vendendo. Então vamos lá, por enquanto o mercado totalmente lateral, né? Posso ter antecipado um pouquinho aí essa venda, sim. Mas está respeitando, ó. O order block está fixo lá. Ele está respeitando o order block, não mexeu nele mais, ó. Então estamos na operação ainda. Em loss, mas estamos na operação. Nós começamos a ficar em gain. Deixa eu tentar diminuir aqui um pouco a minha velocidade, porque senão às vezes fica até muito rápido para a gente fazer parcial, né? Ó. Deixar aqui em velocidade 3. Então, ó, tem muita gente que pode pegar aí regiões de interesse e fazer algo do tipo, pô, se ele está respeitando e tal, qualquer uma que ele bater e voltar um pouquinho, eu saio. Bom, você pode fazer assim, vai depender do que você almeja no mercado, né? Se você é aquele que não quer perder nada, você pode às vezes até correr risco demais de fazer parciais demais e tal, e tá perdendo dinheiro, né? Como eu disse para vocês, você tem que reparar muitas coisas. Como é que seus indicadores estão apontando, né? Como é que está aí a pressão do mercado. Às vezes olhar gráficos menores, né? Para você ver, olha, ele está respeitando aqui, mas eu estou olhando aqui no meu gráfico de 1 minuto, ele está fazendo aqui só um ajustezinho e tal. Então é muito importante você olhar um pouco mais de coisas para que você comece a perder essa danada dessa mão de alface, tá? Porque se eu pegar qualquer região dessa aqui e sair porque está escrito suporte ou resistência aqui, pode ser um pouco demais. E aí é por isso que eu faço outras marcações que são baseadas no dia anterior e que são muito importantes. Elas são mais espaçadas, mas a gente faz baseado sempre no dia anterior e a gente coloca numa live todas as manhãs. Essas regiões, galera, funcionam demais. Eu vou pegar esse mesmo dia aqui daqui a pouco e vou mostrar para vocês. Tá demorando demais o mercado? Vamos acelerar aqui, senão o vídeo fica longo. Vamos deixar ela aqui em 10. Ó. Eu continuo aqui com meus 5 contratos.
Ela agora já está em gain aqui, não voltou a ficar em loss mais, ó. Minha VWAP está ok aqui, ó. Ele está com a VWAP rompida, sem problema nenhum. Se eu pegar aqui, ó, dessa região aqui que me formou a famosa barreira dos 15, que eu chamo, né? Que é a máxima e mínima de 15 minutos, para eu saber onde eu tô, ó, ficaria legal fazer isso aqui, ó. Pega da máxima até a mínima e solta aqui, ó, uma projeção de Fibonacci, ó. Eu posso soltar aqui uma projeção de Fibonacci. Tá aí, ó. Que aí ela vai me mostrar aonde que eu tô. Eu sequer entrei na projeção de preço ainda. Aí eu vou ter aqui, ó, 23,6, 38,2, 50 e 61,8. 61,8 tá batendo exatamente ali, ó. Eu posso até puxar um pouco mais abaixo, ó. E deixar em 61,8, que tá batendo exatamente no meu suporte principal lá. E isso aqui é uma zona de retração, né? Quem usa Fibonacci aí sabe que 61,8, a chance dele bater e voltar é sempre muito grande. Então vamos deixar aí o preço encaminhar aí, ó. Estamos na velocidade máxima aqui agora da dança do CREO. Se ele bater em algumas regiões aqui, eu vou fazer uma parcial só para vocês verem como que eu faço. Então eu posso pegar aqui, ó, deixar, por exemplo, 2 contratos. E aí eu estou em venda. Então se ele chegar numa região aqui e começar a voltar, eu vou tirar 2 contratos, tá? Então é essa diferença, isso faz toda a diferença, galera. Toda a diferença. Ó, tá aí, ó, buscou uma região, vou comprar. Ah, beleza. Comprei aqui. Então, eu tirei 2 contratos, né? Então, ele já bateu na minha segunda região. Olha só como é que ele respeita todas, ó. Ele bateu na primeira, respeitou, abriu em cima dela, fazendo uma pequena retração. Só que dentro de fibra, ele não está numa zona de retração tão forte. Então, isso aqui teria que ser um order block de compra, e não é. O order block ainda não tá pintando aqui. Ó, indo de novo aqui na região. Podemos deixar, por exemplo, aqui mais um contratinho aqui de parcial. Ó. Opa, pintou order block. Vou comprar de novo. Tirei mais um contrato, porque agora eu tenho um order block um pouco acima da minha região, mas pintou um order block. Então, se esse candle fechar aqui e fechar acima do order block, eu já começo a correr mais riscos. Então, agora, dos 5 contratos que eu estava, eu estou só com 2. Porque a minha região ficou mais complicada. Então, assim eu vou fazendo as minhas parciais, tá? Eu vou fazendo as minhas parciais. Tá muito rápido aqui, né, galera? Às vezes eu poderia aproveitar mais aqui as condições e tal, mas como tá muito rápido, aí, ó, ele partiu para cima do order block aqui, ele vai ter que romper o order block, senão eu saio totalmente da operação. Ó, aí agora ele vai pegar meu alvo lá, ó, 61,8. Aí eu saio fora. Aqui eu saio fora, ele buscou. Nós fizemos aqui 958 pontos, tá? Fizemos 958 pontos, variando aqui o número de contratos, e estou aqui com R$197. Entendeu? Então, isso aqui, galera, faz vocês melhorarem muito. Agora, olha só que diferença. Aqui eu estou fazendo aqui agora porque eu sei o que vai acontecer, tá, moçada? Mas olha, na região, mas tem a técnica apresentando o que ele está fazendo. Primeiro, tem order block aqui. Segundo, ele está numa região de retração, tá? Ele está numa região de retração. Eu poderia muito bem entrar aqui. Agora vamos fazer o contrário, aquele jeito de aumentar a mão, né? Ele pode muito bem estar fazendo aqui, ó, uma renovação dessa minha VWAP aqui, né? Uma atualização da minha VWAP. Então eu vou entrar com um contrato e vou comprar com um contrato só. Eu vou colocar aqui, ó, em 100% o meu stop. Então tá dando um stop pequeno de 185 e vou deixar aqui eu vou deixar o meu alvo mais lá em cima, tá? E aí o que acontece? Eu vou fazer o aumento de posição. Ou seja, se ele bater na VWAP aqui, romper na VWAP, eu compro mais um contrato, tá? Então vamos lá, digamos que eu sou aquele cara que opero com um contrato só, tá? E aí eu vou fazer um aumento de posição, mas um aumento de posição consciente, tá? Vamos dar uma olhada aqui se ele vai respeitar aquele order block, né? Ó, trouxe o order block. Pode ser que eu tenha me precipitado ali, porque ele já mudou o order block de posição. Ó, mas ele trouxe o order block para baixo, vamos ver.
Maravilha. Não pegou nosso stop, começou a subir. Aí aqui eu posso descartar essa minha projeção. Vamos ver aonde que esse candle fecha. Ele fechou ainda abaixo da VWAP. Vamos ver se ele vai chegar na VWAP lá. Agora ele está usando aqui como resistência mesmo. Eu posso fazer uma projeção aqui, ó. Para ter... Opa, estou pegando aqui outra coisa. Projeção. Posso fazer uma projeção aqui, ó. E ele está rompendo a VWAP, hein? Por enquanto eu estou com um contrato. Ó, ele buscou 38,2 lá, ó. Vamos deixar ele fechar rompido. Fechar rompendo a VWAP. Porque eu ainda tenho 61,8 aqui, ó. Então pode ser que ele faça uma retração. Então por enquanto eu estou com um contrato aqui, tá vendo? Ó? Respeitando as regiões, respeitando tudo. Então não é chegar e fazer preço médio. É fazer preço médio sabendo o que está fazendo. Então vamos lá. Ó, ele agora fechou acima da VWAP. Cara, mesmo tendo 61,8, eu entro comprado. Tá? Aí agora eu estou com 2 contratos, certo? E aí, ó, eu tenho um order block aqui nessa região. Né? Pode ser válido fazer uma parcial nele. Mas eu posso deixar sem parcial aqui. Eu posso trazer ele aqui para cima. Ver como é que ele vai passar. Ó, passou batido pelo order block. Está chegando na minha região de 122,7, 141,4. É uma região que muitas vezes tem retração, ó. Só que ele teve retração e já voltou. Então, muito provavelmente ele pega o nosso alvo aqui do meu Super Scalper, ó. Ele está até fora do alvo. Vou deixar no alvo do Super Scalper lá, ó. E esse aqui eu vou deixar ele aqui. Deixa ele aqui. Qualquer coisa eu baixo ele um pouco. Opa, pegou meu alvo Super Scalper, então eu já vendi um contrato, continuo com um contrato, porque aqui eu estou sobrecomprado, né? O preço esticou demais. Então vamos ver se ele volta. Se ele passar dessa linha aqui, eu saio da operação. Se ele passar daquela linha ali, eu pulo fora da operação. Se ele fechar abaixo dela. Se não, eu deixo ele aqui, vou colocar até mais acima. Porque o Super Scalper já apontou um outro alvo lá em cima. Oh, mas fechou abaixo, aí é complicado, né? Por mais que ele suba, eu não consigo segurar. Mas olha qual que é a diferença, né? Olha, mesmo ele voltou aqui, acabei saindo na mão de alface, não estou com outra tela, né, galera? Estou operando com uma tela só, é meio complicado. Mas aqui, ele fez uma pontuação legal com um contrato, aumentando a mão. Então, isso é uma outra situação que, se você sabe o que está fazendo, aí você consegue, mesmo com um contrato, fazer esse aumento de posição, mas sem correr risco. Porque o que você não pode fazer jamais é aumentar a posição estando em loss. Isso é chamado martingale. Isso aí eu não concordo nem a pau. Tá? Você está em loss. Não, mas eu vou aumentar minha posição para melhorar meu médio, mas eu estou em loss. Aí eu não concordo. De jeito, eu já vi muita gente quebrar a conta assim. Mas muita gente, a maioria quebra a conta assim. Agora, quando você aumenta a sua posição, porque ele chegou numa posição, pô, se passar dali o preço tende a explodir, aí são outros 550. Aqui no caso, eu coloquei uma VWAP e usei o rompimento da VWAP para esse movimento, tá? Então, se você souber o que está fazendo, aí sim você vai conseguir melhorar a sua mão, mesmo tendo um capital pequeno e não tendo uma grana legal ali para você deixar lá, né, assegurada lá, pagando a sua garantia e tal, para você operar mais de um contrato por vez. Então, beleza, aqui eu te ensinei as duas formas. Então, eu quero que você vá agora nos comentários lá, se você gostou, se você não gostou, que eu faça até uma parte 2 disso, como a gente pode trabalhar mais ainda essa questão de tanto do preço médio usando com responsabilidade, quanto as nossas parciais. Gostou? Se gostou, sapeca aí o dedo no like e a gente se vê então no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau, galera.